São Paulo e Botafogo fazendo a decisão do Rio-São Paulo. O São Paulo tentando a sua primeira conquista no torneio. O Botafogo já foi campeão do Rio-São Paulo 3 vezes. São Paulo e Botafogo se classificaram para esta decisão nos pênaltis, graças a dois goleiros que esperam uma convocação, que pleiteiam uma vaga na seleção brasileira. Rogério jogou muito contra o Palmeiras. Rogério sabia que o empate tirava o São Paulo da final do torneio. Tratou de fechar o gol e levar o jogo para os pênaltis. Quando dizem, a responsabilidade é de quem chuta. Se a bola entra, o goleiro não tem culpa. Se não entra, o goleiro vira herói. Rogério virou herói. E sonha alto. Copa do Mundo é momento. Eu acho que você estando bem naquele momento, acho que o jogador que estiver bem no momento da Copa do Mundo tem que ser levado. Agora, isso quem decide é o treinador. A torcida do São Paulo espera ver grandes defesas como esta de Rogério, que joga com a número 1. Zé Carlos é o número 2, capitão 3. O 4 é Márcio Santos, com a 6 joga Serginho. Quando joga em São Paulo, Botafogo escalado com 1 Wagner. 2 Jorge Antônio, 3 Jorge. Quando joga em São Paulo, Botafogo escalado com 1 Wagner. 2 Jorge Antônio, 3 Jorge Luiz, 4 Gonçalves e 6 Jefferson. 5 Pingo, 9 França, 8 Jair, 11 Sérgio Manuel. No ataque 7 Túlio, 10 Zé Carlos, que joga no lugar de Bebeto. O técnico é Gilson Nunes. Apita Reinaldo Ribas, seus auxiliares Edenilson Corona e Walter José dos Reis. Vamos agora para o início do primeiro tempo de São Paulo e Botafogo. Bola rolando. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Zé Carlos. Saída do São Paulo. Capitão mais uma vez está jogando improvisado na zaga. Ele já atuou no Verde Kawasaki sob o comando do Nelsinho como zagueiro. Aliás, o capitão foi campeão japonês em 1994. Denilson. A torcida do São Paulo começa empolgada. Temos uma temperatura de 24 graus em São Paulo. Tá aí o capitão. Zé Carlos. A torcida do São Paulo começa empolgada. Temos uma temperatura de 24 graus em São Paulo. Tá aí o capitão. Zé Carlos. De novo o capitão. Galo estava no Santos na decisão do Campeonato Brasileiro de 95. Serginho. França na marcação. Ganhou o Jorge Antônio. A bola volta a ser do São Paulo. Márcio Santos. Chegamos a 1 minuto no primeiro tempo. Aristizábal. Serginho. Tem muita habilidade o lateral Serginho. Ele busca a linha de fundo. Tiro de meta apenas para Wagner. Aí está Serginho, decisão do torneio Rio-São Paulo aqui no Sport TV. O goleiro Wagner está com 29 anos. Rogério Ceni. 0 para o São Paulo, 0 para o Botafogo no Morumbi. Galo. Sérgio Manuel na marcação. Tá aí o Reinaldo. A alteração no time do São Paulo hoje, saiu o Sidney e entrou o Reinaldo. Com isso, o Carlos Miguel veio jogar como segundo volante. Uma boa mexida, Thelmo Zanini. Ele foi obrigado a fazer essa ali. Olha o Reinaldo pela direita, capricha no cruzamento para a área. Tirou o Jorge Luiz. Thelmo. O Nelsinho está pensando em
Olha o Dodô na grande área. Vem o São Paulo. Dodô protegeu, perdeu tempo. Briga Dodô. Insiste o São Paulo. Chute Wagner. Aristizábal chutando forte. Wagner fazendo uma boa defesa. O Nelson está pensando em fazer o time atacar tanto que fica difícil até para comentar. Mas é que ele quer o São Paulo no ataque, ele quer o São Paulo jogando em cima, quer aproveitar o fato desta primeira partida para vencer bem, para ficar mais tranquilo no jogo de volta no Maracanã. 0 São Paulo, 0 Botafogo. Primeiro tempo de jogo aqui no Sport TV, temos 2 minutos. Jorge Luiz tirou para a entrada da área, Wagner fazendo a defesa. Pegou de primeira, pegou bonito o Márcio Santos. Aí veja que já é o segundo chute a gol do São Paulo nesse comecinho de partida. O São Paulo parte para cima do Botafogo, mais ou menos como o Santos partiu na semifinal da última quarta-feira. E o Botafogo se fechando, se resguardando da mesma forma que naquele jogo. Jorge Antônio. França caiu. Falta marcada a favor do Botafogo. 3 minutos no primeiro tempo, São Paulo 0, Botafogo também 0. Reveja aí a falta no França, jogador de 28 anos, já atuou no Americano, no Marcílio Dias, no Vasco, no Sport e no Guarani. Está no Botafogo desde 1996. Na cobrança, Jorge Antônio para o Botafogo. Jorge Luiz é bom cabeceador, Gonçalves também. O cruzamento alto. Gonçalves tenta de cabeça. Lateral apenas para o São Paulo. Gonçalves mais uma vez jogando aí com um lenço, protegendo a careca com a bandana. Zero São Paulo, 0 para o Botafogo. Galo, Márcio Santos. Chegamos a 4 minutos no primeiro tempo. Você está acompanhando a decisão do torneio Rio-São Paulo. Primeiro jogo em São Paulo, segundo no Rio de Janeiro na quarta-feira. Capitão. Carlos Miguel. Jair. Miguel insiste. Gonçalves tocando de lado. Jefferson. Zé Carlos errou o passe. Botafogo começa recuado para sair nos contra-ataques. É o mesmo esquema, parece até uma repetição, repito aqui, de Santos e Botafogo. São Paulo em cima, o Botafogo se resguardando. Agora, aí eu acho que faz falta o Bebeto para receber aquela primeira bola da defesa no contra-ataque e tentar esticar, tentar encontrar o Túlio mais na frente. Túlio briga, Serginho errou o passe. Sérgio Manuel fazendo o seu segundo jogo no retorno ao Botafogo. Sérgio Manuel cavou a falta, o juiz não deu a falta do Denilson. Dodô na velocidade, procura alguém, toca na direita, Aristizábal impedido. Sérgio Manuel. Zé Carlos na boa, na bola. Denilson. Tá valendo. Mais uma vez o Túlio chegou. A bola fica com o artilheiro. Bonita jogada do Túlio. Pro Zé Carlos. Denilson. 0-0 São Paulo e Botafogo. Reinaldo. Dodô tá livre na esquerda. Errou o passe o Reinaldo. Entrava livre o Dodô. Mas a intenção foi muito boa. O Reinaldo viu bem o lance e quase coloca o Dodô na cara do gol. Foi inteligente também o Aristizábal, que abriu o espaço caindo aqui pela direita. Carlos Miguel. Gonçalves tirando. França. 12 minutos no primeiro tempo. Este é Jorge Antônio. Jefferson. Sérgio Manuel. Pingo.
Túlio tá pedindo. Tá ao lado do Pingo, não recebeu. Jorge Antônio. O Botafogo tá jogando muito pelo meio. Agora o Túlio cai pela direita. Jorge Antônio espera a devolução. Ainda Túlio busca o espaço para o chute. Optou pela jogada individual. Bonita jogada do Túlio. Travado pelo capitão. Depois de um ano complicado no Corinthians e no Vitória, 98 começa bem para o Túlio. Denilson. Aristizábal. Pode voltar com o Denilson, toca atrás. Carlos Miguel. Daí para Zé Carlos. Reinaldo vai trocando passes o São Paulo. Zé Carlos. Ele costuma apoiar muito bem. Que jogada bonita. Zé Carlos bateu cruzado. Olha o Dodô. Limpou Dodô. Tocou fraco demais. Para fora. Tiro de meta para Wagner. Mas que jogada do Zé Carlos, hein? Botou entre o meio das pernas do adversário. Excelente a jogada. E aí o Dodô na continuação não soube aproveitar a excelente jogada do companheiro. Aí o Dodô domina, mas a bola escapa. Ele tenta de direita, olha, ali o drible do Zé Carlos de novo, um belo chute. E agora o Dodô. Lindo lance do Zé Carlos, ele já está com 29 anos. Eu já falei que no jogo contra o Santos, o Botafogo finalizou apenas 12 vezes. Contra o Palmeiras, o São Paulo também finalizou 12 vezes. E o Palmeiras finalizou mais, 17. Às vezes o problema é também como finalizar, é ter aproveitamento na finalização, que a gente teve recentemente o jogo Brasil e Estados Unidos pela Copa Ouro, onde o Brasil deve ter finalizado umas 66, 67 vezes, não conseguiu fazer nenhuma. Os Estados Unidos finalizaram 2 vezes, fizeram uma. Jorge Antônio, 0 São Paulo, 0 para o Botafogo. Dodô na entrada da área. Tiro de meta para Wagner. Reveja aí a finalização do Dodô. Não foi uma boa finalização. Mas ele aproveitou o espaço, né? Tinha espaço ali, ele tentou o chute. É correto procurar o chute ali da entrada da área. Zé Carlos bota a velocidade na sua característica. Tentava o lançamento para o Túlio. Márcio Santos. Dodô buscando o jogo na habilidade, na jogada individual. Parou no Gonçalves. Está jogando o Pingo. 20 minutos, primeiro tempo de jogo. 0 para o São Paulo, 0 para o Botafogo. França. Passe longo demais para o Pingo. Tiro de meta para Rogério Ceni. Nesse Rio São Paulo já marcou 10 gols, levou também 10. O Botafogo fez 10 também, mas levou 8 gols. Denilson. Aristizábal levanta para a grande área. Tenta o São Paulo, tirando o Gonçalves. Eu falei que o São Paulo marcou 10 gols. Dos 10, 9 foram dentro da grande área. Galo. Zero São Paulo, 0 Botafogo. Temos 21 minutos no primeiro tempo. Sérgio Manuel. Marcação é do Zé Carlos. Ganha o jogador do São Paulo, segundo Reinaldo Ribas, com falta. A torcida não gostou nada. Vamos rever o lance. Telmo Zanini. Falta, ele prendeu ali o pé do Sérgio Manuel. Vai na bola, olha ali depois, ó. Prende, ó. Falta. Zé Carlos toca. Carlos Miguel. Tá aí Zé Carlos. Reinaldo. Decisão do torneio Rio-São Paulo para você aqui no Sport TV. Até agora tudo igual no Morumbi.
Zé Carlos recuando de longe. Reinaldo. Passou bonito pelo Sérgio Manuel e pelo Zé Carlos. O Zé Carlos do São Paulo pedindo, recebe Zé Carlos. Na linha de fundo sai o cruzamento, Wagner. 0 São Paulo, 0 Botafogo. Bola para o Sérgio Manuel. Zé Carlos, falta dura. Falta dura do Galo, cartão amarelo. Terceiro cartão da partida, o segundo para jogadores do São Paulo. Falta dura, então. Nossa senhora, essa aí podia ser até o vermelho, viu? O Galo não, jogador da categoria dele, da experiência dele. Não dá para entender no meio campo, uma jogada totalmente sem perigo algum. Isso aí foi uma agressão ao adversário. Lembrando que nesse Rio São Paulo a expulsão não representa a suspensão automática. Tanto é que o Carlos Miguel foi expulso no último jogo, está jogando hoje. Por sinal, é o único ponto negativo desse torneio Rio São Paulo foi essa ideia de não se punir nem as expulsões, nem os cartões amarelos. A multa é apenas em dinheiro, apenas se cobra alguma coisa dos clubes. Deveria ter sanções disciplinares, isso sim. Zé Carlos. Cruzamento fechado. Impedimento. Estava adiantado o Aristizábal, impedimento. Bola para o Botafogo. E como não se pune as expulsões, ou não foram punidas as expulsões, o que aconteceu é que aumentou tremendamente. Tivemos 21 expulsões até aqui no Rio São Paulo, um índice altíssimo. Acho que deveria um torneio que foi muito bem organizado, foi muito bem disputado, só que se deveria pensar nesse detalhe para a próxima temporada e criar pelo menos um código que se punisse a primeira expulsão com um jogo de suspensão, a segunda com 2 e assim por diante. (29 minutos no primeiro tempo, 0 São Paulo, 0 Botafogo. O resultado até agora é justo, Telmo? O São Paulo está um pouco melhor, mas não consegue ser mais contundente assim no seu ataque. Ele está cercando muito, não teve, na verdade, nenhuma grande oportunidade de gol até agora. E o Botafogo ali, jogando talvez por um 0-0, já veio com um esquema mais cauteloso, já veio só com um atacante. O Botafogo está gostando mais do jogo do que o São Paulo até aqui. Tirou o Gonçalves. Sérgio Manuel. 30 minutos. Primeiro tempo de jogo, tudo igual no Morumbi. Jefferson. Errou o passe Jefferson. Jefferson está com 27 anos. Ele jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. Está no Botafogo no Rio desde 91. Mas já foi emprestado ao Palmeiras. Ficou no Palmeiras de 92 a 93. Ao Cerro Porteño de 93 a 94. E ao Vasco da Gama em 95. Sempre volta ao Botafogo e sempre acaba como titular. É para ver a dificuldade que os clubes têm em arrumar laterais direitos e laterais esquerdos. A posição mais escassa, ou as posições mais escassas no nosso futebol. Tá aí o Jefferson. Pingo de Jair. Vai para Jorge Antônio. Túlio se apresentou de novo, recebe Túlio. Jorge Antônio perdeu a dividida. Este é Reinaldo. Zé Carlos errou o passe. Pegou no Zé Carlos do Botafogo. Reinaldo perde a bola, divide. Falta do Reinaldo. 31 minutos no primeiro tempo. Você está acompanhando a decisão do torneio Rio-São Paulo. Primeiro jogo em São Paulo, segundo no Rio de Janeiro.
Jorge Antônio, que joga no lugar do Wilson Goiano, machucado mais uma vez. Zé Carlos. Falta no Carlos Miguel. Nesse Rio São Paulo, Botafogo cometeu em média 24,6 faltas por jogo. São Paulo cometeu em média 25,8 faltas por partida. E pelo jeito estão na média aí, né? Porque estão, olha ali, ó, 13 do São Paulo, 7 do Botafogo. São Paulo vai chegar fácil nas 25 deles. O Botafogo está um pouquinho abaixo, mas daqui a pouco equilibra. Zé Carlos. Reinaldo. Zé Carlos. Mais um passe errado do Zé Carlos. Que eu me lembro, o terceiro. Zé Carlos do Botafogo. Túlio pediu na direita. Bola pro Túlio. Caiu. Impedido, Túlio. Ainda a respeito das faltas. Botafogo recebeu em média 25,4 faltas. O São Paulo 25,1. Carlos Miguel. Aristizábal perdeu. Sérgio Manuel. Caiu. Derrubado o Sérgio Manuel. Falta do Aristizábal. Jair. Jorge Antônio. Tem espaço de Jair. Chegou agora o Galo na marcação. França pede na direita. França. Jorge Antônio. Túlio espera na entrada da área. O cruzamento. Zé Carlos. Gol! É do Botafogo. Zé Carlos. Livre, o Rogério Ceni pede um impedimento. Zé Carlos marca aos 38, o terceiro dele no Rio São Paulo. O torcedor que saiu do Rio de Janeiro para o Morumbi vibra. 1 para o Botafogo, Zé Carlos, 0 para o São Paulo. A jogada começou com um toque muito bom do França para o Jorge Antônio. Cruzamento preciso, Zé Carlos livre. 1-0 Botafogo. Telmo Zanini. Vamos conferir agora, olha lá. É difícil, ele estava adiantado mesmo, agora tem que voltar para ver nessa hora que ele toca a bola. Mas a impressão é de que realmente o Zé Carlos estava adiantado. Mas ele soube se colocar muito bem ali no meio da área para completar o cruzamento. Mas não dá, o árbitro é carioca, o bandeirinha é paulista. O bandeirinha, o auxiliar ou assistente, como quer agora, estava muito bem colocado lá. Não assinalou, mas pela câmera do impedimento, por essa câmera alta, a impressão é de que o Zé Carlos estava um pouco adiantado, portanto, em posição irregular. O auxiliar é o Walter José dos Reis. (39 minutos no primeiro tempo). Mas que belo, de qualquer forma, que bela jogada de ataque do Botafogo, uma jogada rapidíssima, porque foi uma falta no Sérgio Manuel aqui atrás, no lado esquerdo de defesa do Botafogo. Foi batida rapidinha, quando viu a bola estava lá do outro lado em alguns segundos, o que pegou a defesa do São Paulo totalmente aberta e o Zé Carlos, com muito oportunismo, apareceu pelo meio. Agora o jogo vai se alterar completamente. 40 minutos no primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo no Morumbi. Sérgio Manuel. Pingo pediu no meio. Zé Carlos. Jefferson. Zé Carlos marcou aos 38, 1 para o Botafogo, 0 para o São Paulo. Túlio. Zé Carlos, daí para França. Vem na boa pela direita o Botafogo. França bateu cruzado. Essa bola passou na frente do Túlio. Rogério Ceni reclama. Tá reclamando de novo o impedimento. Mas também não tem que reclamar. Acho que deveria mais era reclamar dos... Olha lá. Olha lá. Sem dúvida alguma impedido. Olha ali. Ó.
Decisão do torneio Rio-São Paulo aqui no Sport TV. Mais um cartão amarelo para Jorge Antônio. Por esta entrada aí no Denilson. Quarto cartão do jogo, 2 para cada time. Olha, acertou o baço do Denilson. Reinaldo batendo de fora. Wagner fazendo a defesa aí em 2 tempos. A bola subiu. E essa bola do Rio-São Paulo é uma bola mais leve um pouco, é uma bola diferente. Muita gente reclamou dessa bola. Tem menos gomos. 44 minutos no primeiro tempo. Reinaldo. Falta do Sérgio Manuel. Reinaldo. Dodô acompanha pelo meio. Ele tem o Zé Carlos na direita. Zé Carlos, o cruzamento de primeira. Voltou a bola. Temos quase 45. Serginho, mais um cruzamento. Wagner, tranquilo. 45 no primeiro tempo. 1 para o Botafogo, 0 para o São Paulo aqui no Sport TV. O Botafogo soube tirar proveito agora nesses últimos minutos aí da experiência de alguns dos seus jogadores. E já o São Paulo, outra vez, chega num jogo difícil, chega num jogo importante. E as 2 grandes estrelas praticamente não aparecem. O Denilson fez 2 boas jogadas. E o Dodô praticamente nada fez nesse primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo, o Zé Carlos fez para o Botafogo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Sport TV, o canal campeão da Copa. Vamos agora para o segundo tempo, de 0 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. Você está acompanhando aqui no Sport TV a decisão do torneio Rio-São Paulo. Este é o primeiro jogo no Morumbi. Sérgio Manuel. O Botafogo vai vencendo com um gol de Zé Carlos marcado aos 38 do primeiro tempo. Capitão. Carlos Miguel. Dodô buscando o jogo, trabalhando com Denilson. Ele encara a marcação, levou uma trombada. Falta do Jorge Antônio, que já tem cartão amarelo. Recebeu o cartão aos 43 do primeiro tempo. Carlos Miguel virando o jogo na direita. Zé Carlos. Cruzamento para no Jefferson. De novo Zé Carlos. Chegamos agora a 1 minuto no segundo tempo. Adriano. Jair toca de cabeça. Wagner sai do gol. 0 para o São Paulo, 1 para o Botafogo no Morumbi. Quem sabe vai o Rogério por ataque também. Falta a favor do Botafogo. Reclama Adriano. Pingo. Zé Carlos perdeu o capitão com categoria. Este é Galo. Túlio ganha mais uma para o Botafogo. Mais um desarme do Túlio. Jefferson. O torcedor do Botafogo está empolgado com este novo Túlio. O Túlio versão 98. Se apresentou no dia. Treina com afinco. E sonha ainda com uma convocação para a seleção. Falta no Sérgio Manuel. Falta do Galo. 2 minutos, segundo tempo de jogo. 0 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. Decisão do torneio Rio-São Paulo aqui no Sport TV. 4 desarmes do Túlio. 4 em 24. Números do scout exclusivo Sport TV. Adriano. Lançamento para o França, não há impedimento. O França adiantou demais, Wagner dividiu com ele. Categoria do Gonçalves. O auxiliar Walter José dos Reis mandou seguir a jogada. O França entrou cara a cara, errou ao dominar a bola. Totalmente desajeitado, deixou a bola
escapar. Agora vamos ver esse lançamento, também foi muito rápido. E o França, como no gol do Botafogo, também apareceu bem na frente, apareceu já bem adiantado, quase frente a frente com o goleiro Wagner. Nós vimos os desarmes do Botafogo, em especial do Túlio, mas vimos os números gerais do Botafogo em desarmes. A média do Botafogo por jogo é de 24,1. Temos ainda muito jogo pela frente. O Botafogo está desarmando muito hoje. 3 minutos no segundo tempo. O Botafogo está com 24 desarmes, o São Paulo tem 26. A média do São Paulo é de 26,3. É jogo de muita bola roubada. Os dois times não ficam muito tempo com a bola em seu poder. 0 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. Mais um desarme do Botafogo, 25º, esse foi do Djair. Tá bom, Djair. Pega o França e sobe o Jorge Luiz. Falta do França. Quando tiver marcando, pega o França. Sérgio Manuel, 4 minutos no segundo tempo. Zé Carlos, Sérgio Manuel. Falta no Zé Carlos. Aí está Gilson Nunes, está gritando muito. Essa voz que você escuta ao fundo. Agora você vê Nelsinho. São Paulo mudou com o Nelsinho, Telmo? Olha, o Nelsinho tem um treinador que tem um esquema muito particular de trabalho, mas eu acho que ele ainda está há muito pouco tempo no São Paulo para se ver alguma modificação. A modificação maior acho que foi a fixação do capitão como zagueiro. É preciso dar um pouco mais de tempo para ele. O São Paulo, que chegou aqui a essa final, é muito mais ainda o São Paulo do Dario Pereira do que o São Paulo do Nelsinho. Botafogo tem jogadores experientes, vai valorizando a posse de bola. Sérgio Manuel. Limpa mais uma vez a jogada. Daí para a França. Túlio espera o cruzamento. França bateu. Rogério Ceni quase soltou essa bola para dentro do gol. Uma bola com muito efeito. Veja que o chute do França ali da entrada da área, o Zé Carlos solta lá. Quase escapa. Foi a 6ª finalização do Botafogo. Denilson. 0 São Paulo, 1 para o Botafogo. Que jogada de craque. Denilson bateu, Wagner soltou, olha o gol! Gol! É do São Paulo, Dodô. Pedindo aplausos para Denilson. Dodô empata para o São Paulo. 5 minutos no segundo tempo. O Wagner soltou essa bola no pé do Dodô. Ele já havia marcado no jogo anterior, numa sobra do Veloso. A sobra agora foi do Wagner. Com facilidade, Dodô empata. 1 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. Numa jogada de craque, uma grande jogada do Denilson. Telmo Zanini. Sem dúvida agora, tanto o Denilson, principalmente, quanto o Dodô fizeram o que a torcida do São Paulo espera que eles façam, que decidam as partidas. Eles não tem nada que ficar reclamando da torcida, dizer que a torcida tá pegando no pé, dizendo que a torcida está vaiando. Que eles têm que sorrir nessas horas, eles têm que decidir, fazer as jogadas que resultam nos gols. Essa é a responsabilidade deles. Por isso é que eles ganham mais do que os outros, por isso que eles são os craques do time. O torcedor tá certo, eles não estavam fazendo nada. Agora que eles fizeram o gol, merecem os aplausos. Foi o 4º gol do Dodô no Rio São Paulo. Você viu 3 de pé direito e todos os 4 dentro da grande área. Dodô é um homem de definição. E o 10º gol do São Paulo marcado dentro da área, né? Dos 11 gols do São Paulo, 10 gols marcados de dentro da grande área. Só quem marcou fora da área foi o Fabiano. O único gol do São Paulo de fora da grande área foi do Fabiano. 7 minutos no segundo tempo, 1 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. Primeiro jogo da decisão do torneio Rio-São Paulo. Carlos Miguel, Adriano, Miguel, na ponta esquerda, Carlos Miguel capricha no cruzamento, Wagner, tapa na bola, França com a sobra, olha o Adriano, limpa o Gonçalves, ainda Adriano, perdeu tempo, Gonçalves se recupera, Adriano insiste, bola no alto, Wagner, agora ela é dele.
Zé Carlos. França. São Paulo vem com tudo. O jogo ganha em velocidade, ganha em emoção. Túlio. Márcio Santos ganhando. Denilson. Já tirou o Jorge Antônio. Voltou animado para o segundo tempo, Denilson. Perdeu para o Jair. Pingo, falta. Falta do Denilson. Um para o São Paulo, um para o Botafogo. Decisão do torneio Rio-São Paulo. Bola não chegou no Sérgio Manuel. Serginho. Dodô acompanha pelo meio. Denilson ficou aberto na esquerda. Bola para o Serginho. Ganhando Jorge Luiz. França obstruído. E mais um cartão amarelo. Carlos Miguel. Terceiro para jogadores do São Paulo. 7º cartão amarelo da partida. Você confirma o cartão para Carlos Miguel. Este é capitão. Um para o São Paulo, um para o Botafogo. Carlos Miguel. Adriano pediu no meio. Adriano é ex-jogador do Botafogo. Impedimento, Dodô. Estava adiantado. Túlio. Tem o Sérgio Manuel na esquerda. Prendeu o Túlio. Acabou perdendo. Adriano. Chegamos agora a 19 minutos no segundo tempo. Um para o São Paulo, um para o Botafogo. França. Tá valendo, tá valendo. Dodô pro França, olha o gol. Gol! É do São Paulo, França. Vibra Nelsinho. Agora o Dodô não foi fominha, tocou pro França. Gol vazio, o primeiro dele no Rio São Paulo. São Paulo vira. 2 para o São Paulo, 1 para o Botafogo. Telmo Zanini. São Paulo forçando o jogo. São Paulo com as duas modificações. Olha ali o passe do Dodô pro França. Agora uma bobagem aí da defesa do Botafogo. Aproveitou muito bem a bola o Dodô, né? E tocou para o França vazio ali. O São Paulo vira o jogo e agora toma conta da partida. Vai ser difícil o Botafogo conseguir chegar ao empate, porque o São Paulo atualmente domina amplamente o jogo. Chegamos agora aos 20 minutos no segundo tempo. O São Paulo vira. 2 para o São Paulo, 1 para o Botafogo no Morumbi. Denilson. Galo. Adriano. Denilson livre. De novo não há impedimento. Denilson bateu, foi travado. Jorge Antônio cedendo o escanteio. Não havia impedimento, o França vem de trás. Na hora do lançamento, o França está atrás do Dodô. Perfeita a atuação do auxiliar nessa jogada. A hora que o Dodô passa a bola, o França está atrás. Olha lá, gol. Não entrou. Insiste o São Paulo. Tirando o Jair. O Telmo viu essa lá dentro. Zé Carlos, vem o São Paulo na pressão. Adriano. Tem pouco espaço, é um jogador habilidoso. Tiro de meta para Wagner. Telmo. É que foi um lance muito difícil de interpretação do gol do São Paulo, porque o França não tinha mais ninguém na frente dele. Então, como que ele não estava impedido? Ele não estava impedido porque quando os atacantes passam pelos jogadores de defesa, ele tem a condição para não estar impedido é que o que recebe a bola venha de trás da linha da bola. Wagner sai do gol, soltou. Falta a favor do Botafogo.
Sérgio Manuel ajeitou para bater, falta nele. Ele não deu nem obstrução não, deu a falta mesmo. Braço esquerdo abaixado. O Galo foi no corpo do adversário, falta sem dúvida. Sérgio Manuel pega muito bem daí. A 27ª falta cometida pelo São Paulo. (29 minutos). Jorge Luiz é muito bom cobrador. Sérgio Manuel também na bola. França saiu agora. Bom momento para o Botafogo. O Rogério está praticamente no meio do gol. Cartão amarelo para o Adriano. Torcida do São Paulo vai. Falta para o Botafogo. Sérgio Manuel. Gol! É do Botafogo! Sérgio Manuel numa linda cobrança de falta. Botou no ângulo. Sérgio Manuel, 2 jogos, 1 gol no Rio São Paulo. O Rogério tocou na bola e caiu com ela dentro do gol. Reveja, Sérgio Manuel. Rogério foi estranho nessa bola. Telmo Zanini. Muito estranho, veja só, ele deveria ir com o braço direito nessa bola e não com o braço esquerdo. É o famoso lance da mão trocada. Ele vai com a mão errada. A técnica diz que o goleiro deve ir com a outra mão na bola. Já a técnica do Sérgio Manuel foi perfeita. São Paulo vem na pressão. Tirou de Jair. Chegamos a 33 minutos no segundo tempo. França tocando de primeira, a bola não chegou no Galo. Sai jogando de Jair. Chico Mineiro. Túlio pede pela direita, Zé Carlos pela esquerda. Carlos Miguel na bola. E o Jair deu uma bronca danada no Chico Mineiro. Zé Carlos. Ele apoia muito bem o ataque, o Zé Carlos. Chutou mal. Telmo no primeiro tempo falava da revelação Zé Carlos, o lateral de São Paulo de 29 anos. Ele já jogou no São José, no Nacional, no São Caetano, na Portuguesa, no União São João, no Juventude e na Matonense. Para ser descoberto aos 29 anos no São Paulo. 2 São Paulo, 2 Botafogo, cruzamento fechado demais. Bola para o Serginho. Aprendeu a jogar, né? Rodou tanto que acabou aprendendo. Antes tarde do que nunca. 34 no segundo tempo, decisão do torneio Rio São Paulo no Sport TV. Wagner. A bola é dele. Já tem outros que não adianta. Rodam, não melhoram nada. Jorge Antônio. França. Jefferson. Zé Carlos caindo muito mais pela esquerda no segundo tempo. Jefferson. Sérgio Manuel. Botafogo vai valorizando a posse de bola. França. Jorge Antônio. Chico Mineiro. Errou Chico Mineiro. Denilson armando o contra-ataque do São Paulo. Lançamento ruim. Gonçalves. Fica, Jorge! Chico Mineiro. E você escutou o Gilson Nunes pedindo para o Jorge Antônio ficar. Túlio. Briga Túlio. Consegue o toque atrás. Chico Mineiro. Lançamento para o Zé Carlos. Nas costas da marcação. Impedimento. Duvidoso, hein? Por esse ângulo, veja lá. Tava pouquinho à frente, né? Pouquinho à frente. Sérgio Manuel chamando o Jefferson pela esquerda. Túlio acompanha, espera o cruzamento. Túlio. Robson também fica na grande área. Sérgio Manuel.
Mais uma falta do Galo. Agora só uma curiosidade, São Paulo e Botafogo não se enfrentavam pelo Rio São Paulo desde março de 66, há quase 32 anos, portanto. Jorge Antônio. Tico Mineiro, aberto na ponta esquerda, não consegue chegar à linha de fundo. Tá valendo a jogada, Tico Mineiro. Jorge Antônio. França pode até bater pro gol. França, deram espaço, ele prendeu demais, perdeu tempo. Jorge Antônio, falta. Falta do Denilson. Botafogo e São Paulo já jogaram 60 vezes. Sérgio Manuel. Robson. Partiu para a grande área. Sérgio Manuel tentava a tabela com o Túlio. Botafogo venceu 25 vezes, marcou 105 gols com os gols marcados hoje. O São Paulo venceu 23 vezes, marcando 108 gols com os gols de hoje. Aconteceram 12 empates. Saindo o Dodô. 40 minutos. Entrando Marcelinho no lugar de Dodô. 2 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. Telmo Zanini. Não dá para explicar por que o treinador troca aos 40 do segundo tempo. Túlio caiu, falta marcada. Na entrada da grande área, dali o Jorge Luiz pega muito bem. É perigosíssima essa infração também, olha lá, Márcio Santos empurrou o Túlio claramente. Agora, o Marcelinho, que entrou, pode até decidir a partida e tudo, mas em 5 minutos, o que dá para um jogador fazer? É muito difícil. Vai tirar o Dodô, que estava entrosado, podia até não estar jogando bem, mas tinha marcado um gol, tinha feito a jogada do outro. Acho que o Nelsinho errou ao tirar o Dodô, não deixá-lo jogar esses últimos 5 minutos. Temos agora 41. 2 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. Concentradíssimo Jorge Luiz. Falta muito perigosa a favor do Botafogo. Jorge Luiz. Gol! É do Botafogo! O Botafogo vira em 2 cobranças de falta. Jorge Luiz. Primeiro dele no Rio São Paulo. O Rogério foi para um canto, a bola morreu no outro. Jorge Luiz faz o terceiro do Botafogo. Ficou parado o Rogério Ceni, totalmente traído pela cobrança. 3 para o Botafogo, Jorge Luiz marcando o terceiro. 2 para o São Paulo. Telmo Zanini. O Rogério, que é um grande cobrador de falta, foi derrotado nesta vez por 2 cobranças de falta. A primeira porque ele se atrapalhou e foi errado. E essa segunda porque ele esperava o chute por cobertura. O Jorge Luiz chutou em cima do Túlio. O Túlio saiu fora, mais ou menos como o Romário saiu fora daquele chute do Branco no jogo Brasil e Holanda. E o Rogério ficou batido, não conseguiu sequer esboçar um movimento. O Botafogo vira surpreendentemente este jogo e leva agora uma grande vantagem para a decisão. Grotto vai entrar no lugar do Sérgio Manuel. Agora vai defender tudo o Gilson Nunes. Mais um zagueiro. Até para ganhar tempo, fazer mais uma substituição e ganhar alguns segundos, que nessa altura do jogo, esses segundos podem ser preciosos. Agora o Botafogo, que parecia totalmente batido, parecia quase impossível fazer uma reação depois daqueles 2-1 que o São Paulo estabeleceu no marcador e depois do ritmo, principalmente, que o São Paulo impunha o jogo naquele momento. São Paulo caiu, se abateu e o Botafogo soube aproveitar as 2 únicas chances que teve, porque não teve nenhuma outra oportunidade para marcar. Marcelinho, cruzamento Wagner, realmente deu a impressão que o São Paulo marcou 2 gols e que poderia fazer mais. E o Botafogo conseguiu mais uma virada com gols de Sérgio Manuel e Jorge Luiz. E olha o Robson, do jeito que ele gosta, na velocidade, mas está sozinho. Túlio, 43 minutos.
O Botafogo vai conquistando um ótimo resultado em São Paulo. Botafogo que já conquistou o Rio-São Paulo 3 vezes. Quarta-feira, grande decisão no Maracanã. Túlio ganhou um presente ali do Adriano. Robson. Túlio ganhando o lateral. São Paulo vai precisar no Rio de uma vitória por 2 gols de diferença para ser campeão. Se o Botafogo mantiver esse resultado hoje em São Paulo. Em caso de vitória do São Paulo por 1 gol de diferença, teremos cobranças de tiros livres da marca do pênalti. Já passamos dos 44 e 30. São Paulo 2, Botafogo 3. Primeiro jogo da decisão do Rio-São Paulo 1998. Jorge Antônio. Jorge Luiz, o autor do terceiro gol. 45 minutos. E o curioso é que aí mesmo no Morumbi, no Campeonato Brasileiro do ano passado, São Paulo e Botafogo, São Paulo vencia até com uma certa facilidade por 2-1. Teve chance de fazer 3-1 até mais. E o Botafogo com o Reinaldo empatou aos 47 do segundo tempo, um jogo que também parecia perdido. Dessa vez foi mais longe ainda, virou o jogo em 2 cobranças de falta e sem ter nenhuma outra chance de marcar gol neste segundo tempo. Botafogo vai fazendo o 4º jogo em São Paulo neste Rio-São Paulo. Vai conquistando a 3ª vitória e empatou com o Santos no jogo anterior. Belíssimo aproveitamento fora de casa do Botafogo. Passamos já dos 45 e 30. Temos quase 46 minutos. Chegamos agora a 46. 2 para o São Paulo, 3 para o Botafogo. Marcelinho. Tentou o toque para o Denilson, a bola chega em Denilson. O Botafogo se defende muito no final do jogo. Tentou passar entre o Robson e o Jorge Antônio. Não deu para o Denilson. Denilson. São Paulo vai tentando um empate no finzinho do jogo. Tivemos um jogo emocionante, especialmente no segundo tempo, com muitas alternativas. França, o autor do segundo gol do São Paulo. Tirando o Jorge Luiz. Cabeceou para o lado. Carlos Miguel ficou com o lateral. Para início de temporada, onde os clubes mal tiveram tempo de preparar os jogadores, dá para se dizer que foi um grande jogo, uma excelente partida, um ótimo futebol. E uma grande vitória do Botafogo no Morumbi. Festa da comissão técnica do Botafogo. 2 para o São Paulo, 3 para o Botafogo. Marcaram para o time carioca Zé Carlos, Sérgio Manuel e Jorge Luiz. Marcaram para o São Paulo Dodô e França. E continue ligado no Sport TV, o canal campeão da Copa. Aquele momento, É campeão! aquela conquista, não é algo que fica para trás.